Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer detalhes de uma derrota que o Ricardo Salles sofreu para Ciro Gomes na Justiça. Mais uma, na verdade, já que ele tinha perdido na primeira instância, perdeu agora na segunda. E olha, né, o surpreendente é o argumento que o Salles usou para processar o Ciro. Aí fica falando em liberdade de expressão, pura hipocrisia, que a liberdade vai até quando ele acha que tá... Opa, nossa, fiquei magoadinho, o Ciro Gomes falou aquilo que a imprensa tá falando. Aí o Ciro se defendeu, a justiça entendeu que o Ciro tem razão, então o Salles perdeu feio. Eu vou trazer detalhes sobre isso e também sobre a hipocrisia da extrema-direita, que não é exclusividade no Brasil. Na Argentina também trarei detalhes aqui do que está acontecendo lá, já que o Milei, que é o, digamos assim, o Bolsonaro, e olha, eu acho que é um Bolsonaro piorado, venceu, piorado em alguns aspectos, né? Venceu por lá, né? Se tornou presidente agora, né? Estão marcando protestos contra algumas decisões do seu governo, mas a liberdade lá parece que não é tão ampla quanto ele pregou na campanha. Vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda dislike, faz parte, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, quem tomou então uma lapada bonita foi Ricardo Salles, que perdeu em primeira e agora em segunda instância um processo que movia contra Ciro Gomes. Rogério Gentili, no UOL, vai trazer detalhes. Disse então que o deputado federal Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, é bom lembrar, perdeu em definitivo um processo aberto contra Ciro Gomes, no qual exigia uma indenização de R$20 mil por danos morais. Aqui vai lembrar que no ano passado, Ciro, então candidato a presidente, disse em uma entrevista que Salles era contrabandista de madeira e que havia sido demitido demitido do governo paulista, no qual fora secretário da gestão Geraldo Alckmin por corrupção. Antes de dar continuidade, isso aqui é importante lembrar. O Salles meio que ele surge para a vida pública, política, nas mãos do Alckmin. Alckmin, governador, colocou o Salles secretário, né, de meio ambiente por lá. Aí o Salles saiu, sim, envolvendo ali seu nome em muitas polêmicas e tudo mais, e o Ciro, né, fez questão de lembrar disso na campanha. O Ciro disse ainda que Salles também havia oferecido R$1.000 para que pessoas o hostilizassem em um restaurante. Isso aqui é público, você tem print circulando. Cotado para disputar a Prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem, Salles disse à Justiça que nunca foi investigado ou processado por qualquer conduta relacionada a crime de corrupção e que também jamais se envolveu com contrabando. Disse ainda que não era verdadeira a história do pagamento para que Ciro fosse hostilizado. O Salles era líder de um movimento de direita, isso aí é público, e esse movimento sim postou oferecendo R$1.000, né, dizendo: o Ciro está em tal restaurante, quem for lá e hostilizá-lo vai ganhar R$1.000. Isso é público isso. Ele chamou as acusações de levianas e disse: vejam só o argumento do Salles. Ciro ultrapassou qualquer limite de liberdade de expressão, afirmou o advogado Vitor Silveira, que o representa a Justiça. Então quer dizer agora que eles mudaram de ideia. Agora eles acham que a liberdade de expressão tem que ter limite. Porque é o seguinte, né, eles vivem pregando, por exemplo, aí que as urnas... Quando eu falo eles, estou, né, dizendo assim, da extrema-direita, bolsonarista. Né, vivem pregando que as urnas não são confiáveis. Que, inclusive, muitos dizem que elas são e foram fraudadas, sem apresentar nenhuma prova, nenhuma, zero. Aí quando alguém processa, tem alguma ação movida contra eles, não, é liberdade de expressão. Ficaram atentando contra o sistema eleitoral durante anos. Aí quando alguém fala, mas você não pode ficar, né, fazendo isso, porque senão o povo que vai votar já vota mais desconfiado, você vai, né, deteriorando a própria democracia com esse tipo de questionamento sem nenhum embasamento em provas. Que se tiver provas, ok, vai até fortalecer o processo eleitoral, mas quando não tem... e tem a oportunidade de mostrar as provas e não mostra, isso é simplesmente assim, é cometimento inclusive de crime. Aí quando são punidos por isso, aí aparecem os bolsonaristas. Mas a liberdade de expressão no Brasil está sendo tolhida, porque aqui é ditadura da toga, porque não se pode mais falar o que pensa. Aí, né, vamos lembrar mais um detalhe. Pandemia, a ciência lá mostrava tudo o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, o que dava dando certo, o que estava dando errado. Aí os bolsonaristas remando contra a ciência, e quando eram questionados ou punidos, inclusive pelas plataformas, com postagens sendo ocultas, aí, a liberdade de expressão. O Brasil é ditadura porque não pode mais agora pregar o negacionismo.
É um negócio assim inacreditável. E agora tá aqui. O Ciro fala algo que tá na imprensa, que virou manchete, e o cidadão acha que o Ciro ultrapassou o limite da liberdade de expressão. Aqui vai dizer, inclusive, que o ex-governador do Ceará se defendeu no processo afirmando que não criou nenhuma das acusações, tendo apenas reproduzido fatos que foram divulgados ostensivamente pelos veículos de comunicação. Ricardo Salles foi recorrentemente ligado a investigações e acusações de atividades ilícitas, o que revela que os termos utilizados não destoam do imaginário coletivo, declarou o Ciro no processo. O ex-ministro de Bolsonaro perdeu em primeira e segunda instância. E o relator do processo disse o seguinte: as afirmações foram proferidas em época eleitoral, não tendo havido abuso. Pronto, Ricardo Salles, agora, fique aí, mais quieto, sossegado, porque perdeu na primeira, perdeu na segunda e não tem como, segundo consta aqui, recorrer. E disse mais aqui: a convivência em sociedade requer certa tolerância e desprendimento diante de determinadas situações que, por vezes, não são confortáveis de serem vivenciadas, notadamente por se tratar o apelante, Salles, de pessoa pública. O deputado apresentou ainda um recurso especial que foi recusado no final de outubro. Então a decisão transitou em julgado no dia 24 de novembro, mas foi notícia agora mais recentemente. E assim, agora, até extrapolando um pouco aqui a questão do Salles, o Ciro, quando ele fala as coisas, alguém pode até achar, o Ciro fala demais, não sei o quê. Olha, pode até demorar, mas passa aí uns anos, não, o Ciro tinha razão. Vamos lembrar que, por exemplo, 2010, estava naquela discussão, quem que vai ser o vice da Dilma? O Ciro tinha sido eleito deputado federal proporcionalmente mais votado da história do país, lá pelo estado do Ceará. Enfim, um número extraordinário, proporcionalmente falando pelo número de eleitores, mas mesmo em termos numéricos, muitos e muitos votos. Tinha sido ministro da Integração Nacional do Lula no primeiro mandato, tirou do papel a transposição de São Francisco, tinha sido ministro da Fazenda do Itamar Franco lá em 94, quando o real estava num momento de turbulência, o Ciro entrou e organizou a casa. Então era alguém que tinha condições, inclusive, de ser o candidato à presidência, e ele, na época, estava até no PSB, existia meio com a conversa que o Lula poderia apoiá-lo, não apoiou, e aí, enfim, decidiram lançar a Dilma presidente e o Temer como vice. O Ciro alertou na época: olha, Michel Temer é chefe de um grupo de poucos escrúpulos e não sei o que, falou poucas e boas Michel Temer. Aí a Dilma disse que o Ciro tá magoado, porque disseram que o Ciro tá magoado, que não foi o nome escolhido do Lula. Olha, podia até estar. O que custava então falar, peraí, mas o Michel Temer, que já é uma figura antiga da política, olha, nos bastidores o povo conhece, meus amigos. Pelo amor de Deus, alguém achar que o Temer entrou lá e que todo mundo tava de inocente, que ninguém sabia que o Temer era aquilo que se revelou. Então o Ciro avisou antes. Se tivessem olhado, nossa, não precisava nem do Ciro ter avisado, porque o povo já conhecia o Temer dos bastidores. Vamos colocar um outro nome? O Lula estava com a popularidade altíssima. Qualquer vice que ele colocasse, a Dilma seria eleita. Por que não colocar o nome mais à esquerda? Vai buscar Michel Temer, que aí depois... golpista. Aí depois veio o Cunha. Quando o Cunha não era presidente da Câmara, o Ciro avisou. Falou, olha, estão articulando para o Cunha ser o próximo presidente. Se ele for eleito, a Dilma cai, avisou. O Cunha foi eleito presidente da Câmara, faltou articulação do governo, inclusive muitos, até da própria esquerda, dizem que faltou habilidade política para a Dilma na situação. Cunha eleito, aí bateram de frente com ele na comissão lá, Cunha aceita o processo de impeachment e o resultado a gente já sabe. Aí o Cunha depois vai para cadeia, porque o Ciro também avisou que o Cunha era bandido, foi para cadeia. Enfim, estou citando aqui dois exemplos mais recentes, mas tem o próprio Collor e outras figuras lamentáveis, e o Ricardo Salles é uma delas, que o Ciro vivia alertando aí em relação aquilo que da imprensa também, de alguma forma, de maneira também muito tímida, acaba divulgando. Pessoal, para fechar esse vídeo rapidamente, falar aqui do governo Milei, é o novo presidente da Argentina, anunciou que, vejam só, beneficiários de programas sociais que participarem da manifestação marcada para o dia 20 de dezembro terão seus benefícios cortados. Oxi! O anúncio foi feito por Sandra Petovello, ministra do Capital Humano da Argentina. Vamos lembrar, qual que era o lema mesmo? Viva a liberdade! E só tava um palavrão no final, carajo, em espanhol. Pois é, esse era o lema, eu gritava isso, e pra cá, pra lá, liberdade, não sei mais o que, agora tá aqui, Como tudo na extrema-direita é só para inglês ver, liberdade na Argentina, mas não muita, porque se a pessoa quiser protestar, ela pode até ter liberdade de protestar, mas vai ficar sem benefício, ou seja, estão criando dificuldades e embaraços para a pessoa manifestar a sua opinião, manifestar-se livremente
né, o que faz parte, o que não pode é protesto violento, enfim. Mas o protesto pacífico, a pessoa tem o direito de fazê-lo. Agora, na Argentina, não. No país do Viva a Liberdade, carajo, não pode protestar, que se protestar vai perder o benefício. E numa situação dramática financeira em que muitos argentinos vivem, isso aqui vai sufocar o protesto. Muita gente com medo de perder não vai protestar. Então vamos ver, eu gravo isso aqui no dia 19, né? No dia 20 vai ter o protesto, se é que vai ter. Não se sabe ainda a proporção. Eu torço para que muita gente vá, porque o que o Milei prometeu na campanha e o que ele está se propondo a fazer já deu um cavalo de pau, já deu um estelionato eleitoral em muitas partes. Eu fico pensando na cara do milenista, digamos assim, ao ver o presidente, depois de eleito, tendo que recuar em várias coisas. Mas outras são aberrações por lá e o povo quer protestar, mas a liberdade, pelo jeito lá, não é aquilo que se pregou, insisto, como é muitas vezes o que a extrema-direita prega. Ah, é patriotismo, falso, é tudo farsa. Ah, é defesa da família, você vai pesquisar, é farsa. Enfim, e aqui pelo jeito a Argentina não está sendo muito diferente do que a gente viu com Bolsonaro no Brasil. Pessoal, então é isso por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.